Bom, acho que eu tenho que começar dizendo que eu esperava mais. E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Renan Fileto, eu sou psicólogo clínico, sou dono desse canal aqui, um canal que basicamente bomba quando fala de sexo e quando faz resenha de livro. E como eu falei de sexo recentemente, tá aqui mais um vídeo de resenha de livro. Pessoal, hoje eu vou falar sobre o Nação Dopamina, da autora Anna Lembke, não sei se é assim que fala o nome dela, mas que é o último livro que eu li e que, como eu falei aqui de cara, eu estava com grande expectativa e eu devo dizer que o livro ele não supriu toda essa expectativa, mas vamos lá. Pessoal, a autora começa explicando que a gente tem um processo, um aparato, melhor dizendo, neurobiológico, que acompanha a gente desde que a gente era um animal da selva, tá? E isso é uma coisa que outras áreas da ciência, até a psicologia mesmo, ela confirma. Nós temos uma estrutura biológica que acompanha a gente há muito tempo e essa estrutura biológica ela sofreu muito pouca mudança. Só que qual que é o problema que a psicologia aponta e que a autora do livro vai apontar também? Esse aparato, essa estrutura neurobiológica, ela surgiu ou ela foi desenvolvida no momento onde a gente vivia na selva, como eu falei, e onde havia uma escassez de recurso muito grande. Então, quando a gente fala sobre a dopamina, ou sobre um neurotransmissor que está relacionado à motivação e recompensa, a gente tem que lembrar que o aparato biológico que produz e que libera esse neurotransmissor, ele foi estruturado no momento onde as recompensas em si não eram tão frequentes. Pensa o seguinte, quando você vivia na selva, você não tinha como saber em que momentos você ia ter comida, ia ter bebida, ia ter sexo e etc. Então, a gente evoluiu para que o nosso corpo fosse muito recompensado, reforçado, como diz a análise do comportamento, na presença desses estímulos. Então, lá no passado, a gente comia menos, a gente transava menos, as coisas estavam menos acessíveis. Então, toda vez que eu tinha um alimento, eu tinha que comer. Até por conta disso, nós evoluímos estando muito sujeitos à recompensa a curto prazo. Por isso que é muito difícil para a gente se segurar. O controle de estímulo é uma coisa muito complicada, porque a gente evoluiu num ambiente onde a gente não precisava se segurar. E na verdade, cara, se a gente se segurasse, a gente podia até ser prejudicado. Porque vai que eu não como agora e eu não tenho mais comida depois. Então eu precisava comer agora para garantir o meu alimento, porque eu não sei quando que eu ia ter comida de novo. Entendeu por que é tão complicado não comer o chocolatinho depois do almoço? Nós somos movidos à recompensa a curto prazo. E a dopamina tem tudo a ver com isso. Daí para a autora, qual que é o problema disso tudo? O problema é que a gente evoluiu num ambiente de escassez. Então a nossa estrutura biológica, ela é pensada é forte, né? Mas ela é construída para viver na escassez, só que a cultura fez com que o mundo deixasse de ser um mundo de falta e de ausência. E aí a gente está preso num mundo encharcado por dopamina. O animal homem que cresceu sem ter as coisas, agora está perdido no mundo onde você tem 1 milhão de opções. Tá ligado quando você vai colocar a Netflix e você passa mais tempo escolhendo o que você quer ver do que assistindo? É sobre isso. Quando a gente tem muita opção, a gente acaba se perdendo. E a Anna Lembke, ela vai dizer o quê? Além de tudo, a gente tem nisso aqui, ó, que vocês estão vendo, chamado smartphone, que vocês não estão vendo, na verdade, a gente tem a construção máxima de um estímulo que libera dopamina. E nós estamos falando basicamente de redes sociais. Então, gente, qual que é o grande problema? Nós não conseguimos nos controlar porque a gente tem dopamina fácil. Na natureza, além da escassez de recursos, para eu conseguir uma fêmea, para eu fazer amor, dava um puta de um trabalho. Hoje em dia a gente tem as coisas muito mais acessíveis. Eu não preciso caçar o meu alimento. Eu vou no supermercado e eu tô rodeado de opções.
a minha estrutura biológica, a nossa estrutura biológica, ela não evoluiu para lidar com o mundo que a gente vive. Ou como o Skinner, na análise do comportamento, fala, a nossa estrutura biológica, ela evolui muito mais lentamente do que o nosso ambiente social. Gente, pensa o seguinte, tudo o que prende a gente, ou tudo aquilo que a gente perde o controle, é construído para que exista pouco esforço e recompensa fácil. Olha só, você entra no site da Amazon, por exemplo, tem lá, compra com um clique. Gente, o que é compra com um clique? É o cúmulo de você ter menos esforço possível para ter uma recompensa. Por que a gente tem problema para controlar o nosso cartão de crédito? Porque se eu pegar o celular, eu aperto 3 vezes na tela e o entregador traz um hambúrguer na minha casa. Gente, isso não tem precedentes na história da humanidade. Lembra que eu tinha que caçar na selva? Hoje em dia, literalmente, eu estou no meu sofá, que é a coisa mais fácil e com menos gasto de energia do mundo. Eu aperto o celular 3 vezes e eu tenho comida. Nós não estamos prontos para lidar com isso. Por isso que nós temos problema de controlar cartão de crédito. Sabe aquele chocolatinho no corredor do caixa do supermercado? A lógica é a mesma. Você já está ali, você não tem esforço nenhum, e eu coloco a recompensa muito próxima. O nosso cérebro, ele quer liberar dopamina. Só que, por exemplo, se eu tivesse que correr 10 quilômetros para desbloquear um hambúrguer no iFood, seria muito mais fácil de controlar, né? Só que não, a gente tem o mínimo de esforço para ter o mesmo tanto de dopamina, de recompensa. Inclusive, tem vários estudos que mostram que quanto mais rápido é a recompensa de uma droga, o prazer que ela fornece, mais viciante ela é. Então, drogas que demoram muito para fazer o efeito, elas tendem a não ser viciantes. Agora, quanto mais rápido é o prazer que eu sinto, principalmente se eu tiver que me esforçar pouco, mais eu vou ter problema com essa droga. A autora do livro vai dizer também que há um caráter social na questão da dopamina. Por quê? Porque nós vivemos num mundo, e até a terapia de aceitação e compromisso do Stephen Hayes fala muito sobre isso também, nós vivemos num mundo onde a dor e o sofrimento eles são muito mal vistos, como se eles não fizessem parte da vida. Então, se você está sentindo dor, tem alguma coisa errada. Se você está sofrendo, tem alguma coisa errada. A ACT, né, a terapia de aceitação e compromisso, ela vai dizer que não, porque ela tem uma raiz no budismo, né? E ela vai dizer que não, a vida é um monte de coisa, inclusive sofrimento. A Anna Lemke, ela vai falar exatamente isso. Ela vai falar que a gente está num mundo onde o sofrimento e o desconforto, eles não são mais aceitos. O que faz com que, culturalmente, a gente busque a dopamina o tempo todo. Entenderam qual que é a costura que ela faz no livro? Ao mesmo tempo que a gente tem um aparato biológico que libera dopamina, culturalmente falando, a gente não tolera mais o desconforto. Logo, se eu não tolero o desconforto e eu tenho um aparato para buscar a dopamina, eu vou buscar. E eu tendo a buscar a dopamina mais fácil, porque ninguém está aqui para gastar energia, né? E isso gera, gente, muita coisa que vocês devem estar vendo por aí no mundo. Que é o quê? Hoje em dia a gente fala muito sobre gerações que não toleram o desconforto. Eu vejo isso em clínica, tá? Eu vejo em clínica pessoas mais novas, vamos por ali dos 15 aos 25, mais ou menos, que não conseguem, que buscaram terapia, porque não conseguem lidar com coisas que fazem parte da vida. Coisas que vão depender de um certo desconforto. Por quê? Porque, como algumas pessoas dizem, essas novas gerações, principalmente, elas estão se tornando mimados dopaminérgicos. Pessoas que, ao menor sinal de desconforto, vão buscar uma dopamina fácil. E, gente, vamos combinar uma coisa aqui? O desconforto, ele não é uma coisa estranha ou alheia à vida. Ele faz parte da vida, tá? Quando a gente vivia na selva, o desconforto estava presente o tempo todo. E hoje em dia, como a gente tem essas saídas para rede social, drogas e etc., a gente está desaprendendo a lidar com o desconforto. E qual que é o problema, até de acordo com a Anna Lemke?
O nosso corpo, ele está projetado para buscar o equilíbrio. Lembra da aula de biologia? O nosso corpo, ele busca a homeostase. Então, se você tem um pico de prazer, em algum momento o seu corpo vai trazer para o normal. Se você tem um pico de desconforto, em algum momento o corpo vai trazer para o normal. A gente chama isso de regressão à média até. Só que qual que é a questão? Para o seu corpo não ficar tão sensível ao desconforto, você precisa tolerar ele um pouquinho. E quando a gente fala sobre tolerar, a gente está falando do quê? A gente está falando justamente do corpo aprender a lidar com algumas coisas e isso parar de gerar tanta reação assim. O que eu estou querendo dizer, gente? Quanto mais você encara e lida com o desconforto, mais o seu corpo aprende a lidar com ele e você para de sentir desconforto. É curioso isso, né? Para você sentir menos desconforto, você precisa se acostumar ao desconforto. Mas faz todo sentido, gente. Quando você usa uma droga, o que é a tolerância à droga? Você usa uma droga, o seu corpo acostuma com ela, e para você conseguir sentir a mesma coisa, você tem que usar mais droga. O nosso corpo está o tempo todo se acostumando, se adaptando. Da mesma forma, quanto mais desconforto você encara, quanto mais riscos você vence, mais riscos você vai vencer. Mais preparado para lidar com o risco você vai estar. Então, o que a autora vai defender como uma solução, uma possível solução para isso? Não é abandonar as coisas. Até porque a ideia de jejum de dopamina, ela coloca no livro, mas essa ideia a gente sabe que já caiu, né? Ela não faz mais tanto sentido. Mas, o que ela coloca no lugar dessa busca incessante por dopamina? O equilíbrio, o uso consciente das coisas. A busca por dopaminas que exijam da gente algum tipo de desenvolvimento. O contrário das dopaminas fáceis. E ora, se não é exatamente como a gente foi projetado, né, para viver. Na nossa projeção inicial, a gente ia ter dopamina, mas a gente ia ter que ter um esforço para buscar isso. O problema é que hoje em dia a gente tirou todo o esforço, né? Então a Ana lembra que ela vai propor uma coisa um pouco mais equilibrada nesse sentido. Agora vamos às críticas ao livro, tá? Eu acho que o livro ele tem bons insights. Na verdade, o livro ele está trazendo para a dopamina uma coisa que quem estudou análise do comportamento na psicologia já sabe que é reforço, recompensa, né? Que é a habituação, que é esse acostumar-se com as coisas. Para mim, trouxe muito pouca novidade, tá? Ela só trocou o nome de reforço para dopamina, nesse sentido, tá? Mas ok, é um livro muito mais para neuro do que para psicologia, então tudo bem. O que me pegou muito no livro, de uma forma negativa, é que eu senti com esse livro o que eu já senti com vários outros livros desse tipo, que é o quê? Para mim, a autora do livro, ela esgotou a mensagem que ela tinha na metade do livro. Sabe quando parece que ela gastou os grandes insights no começo? Terminar esse livro foi um parto para mim. Eu não queria terminar esse livro. E por que eu não queria? Porque a impressão que deu é que ela ficou dando volta. Sabe quando você está lendo um livro, que você tem a impressão de que o autor está te enrolando? E geralmente, gente, o autor está enrolando mesmo. Porque livros, infelizmente, também tem o seu valor calculado de acordo com o número de páginas. Esse livro, se eu não me engano, ele tem quase 300 páginas. A autora encerrou o que ela tinha para falar com 120. Um livro de 120 páginas não é visto da mesma forma que um livro de 300. Então isso me pegou, a leitura acabou ficando muito arrastada, todos aqueles insights legais que fazem a gente pensar que tinha no começo do livro, eles desapareceram do meio para o final. Então foi uma leitura para mim que ela perdeu o gás, ficou bem arrastado do meio para o final, o que para mim me decepciona, sabe? A gente vê muito isso em filme. Às vezes o filme é mais ou menos, mas ele tem um puta final e você sai do filme com gosto bom. O contrário também acontece. Quando você pega um filme ou um livro que começa muito bem, mas ele termina num ponto mais baixo, a impressão é que a leitura não foi tão legal quanto poderia. Mas não sei, né? Eu não sou o dono da verdade. Eu quero saber o que vocês acharam. Vocês já leram esse livro? Os comentários, eles estão aqui para que vocês complementem o que eu falei. Vocês sacaram outras coisas legais? Coloca aqui se você teve alguma parte bacana e que eu acabei não citando e me fala se você concorda com a crítica.
Você que leu o livro até o final, ele realmente perde o gás? Não esqueça também de deixar o like para esse vídeo chegar em mais pessoas, né? Agradeço muito, gente, porque isso fortalece o canal, porque mais pessoas vão conhecer o que a gente faz aqui. Se inscreva também para não perder os próximos vídeos de psicologia e literatura e resenha de livros. A gente se vê na próxima e um abraço para vocês.